Boa noite, paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite. Amém, uma boa noite para quem está no Facebook nos assistindo. Glória a Deus, é um prazer estar aqui. A gente está escalado hoje para trazer a palavra e eu espero que você esteja com o coração aberto para receber de Deus, tá bom? Hoje eu queria compartilhar algo que Deus falou comigo. Eu até anotei aqui no dia 30. Foi quarta-feira quando eu estava meditando para essa palavra e eu queria compartilhar um pouco disso. Vou falar um pouco sobre aliança com Deus, porque é gostoso a gente ouvir a aliança que Deus tem para conosco, tudo aquilo que Jesus fez na cruz, tudo aquilo que a cruz trouxe para as nossas vidas. Isso é muito bom, isso é muito importante para nós. Mas agora eu quero falar do outro lado da moeda, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus. Eu tenho a minha aliança aqui, está escrito o nome, a data do compromisso que eu tenho com a minha esposa e vice-versa. Então hoje eu venho falar essa noite sobre a nossa aliança com Deus, a sua aliança com Deus, porque a aliança de Deus para conosco nós sabemos muito bem, ela não muda, graças a Deus por isso, mas a gente precisa fazer uma reflexão da nossa vida, amém? Eu não sei quem pregou aqui domingo passado. Gabriel? É cria minha, tá? Espero que eu possa chegar perto dele, tá bom? É incrível, né? De dois anos pra cá, eu fui soltando ele tá solto. Vai casar agora, né, pastor Bob? Você manda aqui dois fins de semana e graças a Deus a gente tem visto os frutos no ministério, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 39. Nós vamos falar sobre aliança com Deus. Gênesis 39 são 23 versículos e a gente vai falando no decorrer do culto aqui um pouco dele. Aquele relógio está funcionando ali, Maio? Não, né? Não? Que aí eu vou me empolgando. Não, o relógio ali. Lá na igreja também tem. Relógio, não. Eu me visualizo assim. É vício de pregador, sabe? Vamos lá, Gênesis 39, amém? Achou? Diz assim, vou ler até o verso 8 e aí depois a gente vai fazendo uma exposição, algumas explicações para a nossa vida. Fala assim, Gênesis 39, verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperava em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Verso 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. A pergunta que eu quero começar aqui hoje é: que tipo de cristão você é? E não estou com um tom pejorativo, querendo de uma forma afinetar você, cutucar você, mexer com você. Mas é uma pergunta para a gente refletir: que tipo de cristão nós somos? E baseado nisso, aí vai. Quando você está sozinho, que tipo de crente você é? Quando você está no trânsito, que tipo de cristão você é?
Quando você está no seu trabalho, que tipo de cristão você é? Quando você está na igreja, que tipo de cristão você é? A última vez que eu vim pregar aqui, eu vim dizer que Deus, no meio dessa pandemia toda, nos levou para dentro de casa. E não foi fácil, não está sendo fácil você ficar recluso dentro de casa. Os desafios. Mas a pergunta é: que tipo de crente nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Em casa, no trabalho, no trânsito, seja onde for, quando nós estamos sozinhos. É uma pergunta que nós precisamos parar para pensar. E olhando para esse texto aqui, no verso 2, a Bíblia fala assim, que o Senhor estava com José. Isso já mostra a aliança de Deus para com José. Olha, José, eu estou com você. Então, aonde você for, José, eu vou manifestar a minha presença. Então o verso 2 começa falando isso. O verso, no decorrer do texto aqui, nós podemos ver, olha no versículo de número 5, que o Potifar, ele deixou tudo aos cuidados de José. Mas no verso 5 fala assim, a segunda parte, depois do ponto, fala assim: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Agora, Potifar, ele era abençoado porque ele tinha uma aliança com Deus, ou as coisas dele era abençoada porque José tinha uma aliança com Deus? Então você pode estar trabalhando em qualquer lugar e aquele lugar começa a prosperar, mas tudo isso tem um fundamento nisso, é porque você tem uma aliança com Deus. Então Deus te coloca em alguns lugares estratégicos. Então isso mostra que Deus tem uma aliança com José. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela estava procurando emprego e abriu 2 portas de trabalho. E ela testemunhando na sua alegria, que uma era no Casa Grande, num bairro, e o outro era no centro da cidade. E ela morava no Jardim Paulista. Aí pergunta, qual bairro, qual lugar que ela iria escolher? Claro, pastor, no centro. Mas vamos entender, se você entende a sua aliança com Deus, você deve perguntar a Deus, qual deste lugar eu devo ir? Porque não tem nenhuma porta, é uma coisa, agora ter várias portas de oportunidade é algo mais difícil ainda. E numa dessa você tem que saber o que você vai orar e o que você vai perguntar para Deus. Porque Deus talvez vai te levar num lugar aparentemente difícil, mas para que as pessoas possam ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, e aquele lugar começar a prosperar. Amém, queridos? Tudo por causa de uma aliança. Então, o verso de número 2 e o verso número 5 fala que o Senhor estava com José, e a bênção do Senhor estava com José, que abençoava a casa de Potifar. Então, às vezes, não reclame, não murmure do seu trabalho. Entenda, se você tem uma aliança com Deus, é algo estratégico. Deus está te levando para um lugar para que você possa fazer daquele lugar próspero. Se Deus falar para você sair, então saia. Mas eu quero que você entenda que você tem uma aliança com Deus. Amém, queridos? Só que o texto, ele solta uma pérola aqui, interessante, que a Bíblia fala no verso de número 6, que José era atraente e de boa aparência. Pastor, ser afeiçoado, ser bonito é pecado? Claro que não. Mas isso aqui é algo que chamou a atenção. Porque a partir dessa declaração que está na Bíblia, começou a acontecer algumas coisas na vida de José, para mostrar se José tinha ou não aliança com Deus. Porque nós já vimos que Deus tinha aliança com José, Deus tem aliança com você, Deus tem aliança comigo. A pergunta que nós devemos fazer é: será que a minha aliança com Deus, como ela está? Como ela está? A minha aliança para com Deus. E aí começa a prova. Começou a prova na vida de José. Mais uma das suas provas, porque essa não foi a primeira, mas nesse momento começa a mostrar se José estava aliançado com Deus ou não. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro relato de que alguém tem aliança com Deus, o verso de número 8 fala assim:
que no verso 7, a mulher de Potifar queria se deitar com José, mas a Bíblia fala que ele se recusou. Agora eu pergunto para você, José, ele preencheu um currículo e mandou para Potifar para procurar emprego? Claro que não. José não pediu para estar na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo, seus irmãos venderam como escravo, e o comprador vendeu ele para Potifar. Então ele não pediu para estar na casa, ele não pediu. Então ele não é uma vítima da sociedade, ele não é uma pessoa que sai se dando como vítima, não. Ele simplesmente, a vida conduziu ele para aquele lugar, a vida levou ele para lá. Só que ele começou a prosperar tanto, e a Bíblia fala que ele era de boa aparência, um rapaz bonito, que a mulher de Potifar, uma mulher casada, começou a assediar José sexualmente. Aí vai a primeira lição para quem tem aliança com Deus. Aí vai a primeira lição. Nós precisamos saber lidar com situações contrárias na nossa vida. Ninguém está isento disso. Vai vir situações contrárias na sua vida, na minha vida. A grande questão é, como é que eu vou reagir a isso? No caso aqui específico, foi um assédio sexual. E assédio sexual, importunação, tudo isso é crime, queridos. Além de ser pecado, é crime. É crime. E de uns tempos para cá, a liderança da igreja brasileira no cenário tem sido exposta, principalmente nessa área sexual, escândalos atrás de escândalos. Tem acontecido isso na nação, ok? Mas a questão é, como a gente vai sair de uma situação adversa? Porque o texto aqui fala que não foi José que foi atrás dela, ele sofreu um assédio. A pergunta é, o que você faria quando ninguém está te vendo? Será que você iria ceder? Será que você ia ceder a esse tipo de tentação? Porque ela era uma mulher que tinha uma posição financeira, não é? Existem algumas mulheres que são bonitas, outras que o dinheiro vai, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Para deixar a beleza da mulher ali, precisa gastar dinheiro, né? Com estética, essas coisas. Então a mulher fica mais bonita. Não é que alguém falou, famoso e antes da fama e depois da fama. Não, é antes do dinheiro e depois do dinheiro. Deu uma embelezada, melhorou. Então ela não era uma mulher, como diz aí o pessoal, né? Meia baranga, feia. Não, era uma mulher bonita. Mas ela começou a assediar José. A pergunta que eu faço é, o que segurou José de não pecar contra Deus? O que segurou José de não cair no pecado sexual? Como eu disse, todos nós vamos passar por situações adversas. A pergunta é, o que vai impedir você de pecar? É a sua aliança com Deus. É a minha aliança com Deus. É a minha aliança com Deus que ela vai me impedir de pecar. Se eu não tiver aliança com Deus, eu vou ceder ao pecado e vou cair. Então essa é a primeira manifestação que José tinha aliança com Deus. Ele foi provado aqui. Eu não pequei sexualmente porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu disse não para o pecado. O pecado me assediou, bateu na minha porta, e nessa primeira investida dessa mulher eu disse não. Não, porque eu tenho uma aliança com Deus. Amém, queridos? Amém? Dá para dar um amém aí? É a sua aliança com Deus que vai impedir de você pecar. Pastor, eu vacilei. Arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado, e a sua aliança é restaurada com Deus. Mas aqui mostra uma pessoa que tem aliança com Deus. Primeira lição. Segunda,
O texto fala, a partir do verso 10 aí que nós lemos: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusou-se a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, o texto está dizendo aqui, queridos, que José, você conseguiu vencer um dia, por causa da sua aliança com Deus. Agora, vai vir uma tentação todos os dias. E a pergunta que eu faço para mim e para você: como é que a gente vai lidar com as tentações todos os dias? Ninguém está isento disso aqui. Ninguém. Qual que era o objetivo da mulher de Potifar? Levar José para a cama, tá? Agora, se eu levo Deus a sério, o texto fala que ele tomava alguns cuidados. Ela queria deitar-se com ele todos os dias, no verso 10, mas ele fala assim, que ele evitava ficar perto dela. Tipo assim, olha, eu sei que a carne é fraca, então eu não vou ficar perto dela, eu não vou dar bobeira, eu não vou dar mole. No verso 11 ele fala assim: um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Presta atenção, queridos. Se você leva Deus a sério, você tem uma aliança com Deus, você vai perder algumas coisas. No caso aqui, José perdeu o manto. Se você leva Deus a sério, você vai perder algumas coisas. O que você não pode perder é a sua aliança com Deus. Pastor, eu estou sofrendo aqui no meu trabalho, me mandaram embora. É o manto, bicho. Você não pecou, você se manteve íntegro ali, fiel ao Senhor. Você vai perder algumas coisas, mas o que você não pode perder é a sua aliança com Deus. Amém, queridos? Não pode perder a sua aliança com Deus. Fica firme, suporta as aflições, fuja das tentações. São tentações diárias que José estava passando. Agora, eu preciso entender uma coisa, que mesmo ninguém vendo, eu preciso ter consciência da presença de Deus. Ninguém está me vendo, eu posso fazer o que bem eu quero. Ninguém está me vendo, Deus está te vendo. Se você tem consciência que Deus está te vendo, está com você, então toma cuidado com aquilo que você está vendo. Eu falo isso para os jovens em relação à pornografia. Ninguém vai ver pornografia e chama a família inteira, vamos sentar na sala aqui assistindo a televisão. Ninguém vai fazer escondido. Só que se você tem consciência da presença de Deus, então você vai entender que tudo que você faz, Deus está ali. Então isso é um ato de fé, porque você acredita e tem fé que Deus está do seu lado, que o Espírito Santo habita em você. Então é você entender que você precisa ter uma consciência da presença de Deus, para que a sua vida no dia a dia, ela seja um culto a Deus. Porque no momento que você vem cultuar coletivamente a Deus, o seu culto tem a vida. Vocês estão entendendo? Porque a sua vida é um culto a Deus. Muitas vezes a gente quer cultuar a Deus, mas a nossa vida não tem um culto a Deus, é uma vida sem vida. E quando a gente chega para cultuar a Deus, o nosso culto não tem vida, é uma coisa vazia, porque a nossa vida não é um culto a Deus diário. Então o que eu sou dentro da igreja tem que ser lá fora. Vocês estão entendendo, queridos? Então eu preciso entender essa verdade, ter consciência de Deus, tá? Agora, pensa um pouquinho comigo. A gente viu aqui que ela tentou pegar José à força, José perdeu algo. O que aconteceu com José depois desse episódio? Vamos lá. Verso 12. Nós lemos até o 12, verso 13. Quando ele viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em suas mãos,
quando ela viu, né? Chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouvi gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Diz para mim, isso é verdade ou não? Isso é mentira, ela inventou isso. Parece coisa da novela da Globo, né? Verso 16. Ela conservou o manto consigo até o senhor de José chegar à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele servo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou bem indignado. Verso 20. Mandou buscar José e lançou na prisão, em quem eram postos os prisioneiros do rei. Qual foi o resultado da fidelidade de José? Ele foi para onde? O não de José trouxe algo para a vida dele. Trouxe o quê? Uma prisão. Aí você pensa assim, será que Deus me abandonou? Porque eu disse não, me mantive fiel a Deus, eu me mantive fiel à aliança, e agora eu fui parar na prisão. Mas pense um pouquinho, a prisão, se você for ver bem, a prisão serviu de um lugar seguro para José, porque ali na prisão ele não iria sofrer assédio sexual da mulher de Potifar. Então aquilo que aparentemente foi um resultado ruim, na verdade foi muito bom para José, porque José foi parar na prisão. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que às vezes algo que você perde, que aparentemente pode ser prejuízo para você, na verdade Deus está te guardando. Amém, queridos? Deus está te guardando. Deus está te guardando. Às vezes você toma um não, Deus está trazendo um livramento para você, para sua casa. E você acha que Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou. Tudo isso Ele quer ver como está a sua aliança para com Deus. Amém? Ele foi parar na prisão. A pergunta é: quem você serve? Quem você serve? Ao Deus que se serve? E qual que é a proposta do diabo para mim e para você? É que eu e você, nós sejamos felizes sem obediência. Você já viu alguém ser feliz sem obedecer? O diabo quer isso. O importante é que você seja feliz, mas você não precisa obedecer a Deus. Eu pergunto, quem você serve? O único que quer que você seja feliz sem obediência é o diabo. Porque Deus quer que você seja feliz, mas que você seja obediente a Ele. E muitas das vezes, quando você é obediente a Deus, não vai trazer algo bom para você, a princípio. Amém, queridos? A pergunta é, quem você serve? Deus espera de você e de mim o quê? Obediência. Obediência. Eu tenho uma cartilha de lição lá em casa, principalmente para meu filho. Filho, duas coisas que o pai detesta. Se não tivesse aqui no banco, dava o microfone para ele, ele ia falar: desobediência e gracinha. A gracinha é um passo antes da desobediência. Que moleque gosta de fazer gracinha, macaquice ali, fazer não sei o que lá, principalmente meu filho. Sobe nas coisas e vai, não sei o que e tal. E falou: para de fazer gracinha, se comporta. Quando ele não para de fazer gracinha, ele começa a desobedecer, já entra na desobediência. Aí eu não gosto. Então, duas coisas que eu não gosto: é de desobediência e gracinha. Ele já sabe, mas de vez em quando ele quebra as regras, né? Não tem jeito, é um moleque, né? Então é isso. Agora, o que Deus está falando em relação a quem você serve? Por quê? Porque você precisa ter consciência e levar a sério os seus limites. Opa, até aqui eu posso ir. Era o cuidado de José. Levar a sério os seus limites. Não brinque com os seus limites. O limite, querido, é um lugar de proteção para mim e para você. Amém? É um lugar de proteção.
E Deus coloca um limite chamado temor ao Senhor. O temor ao Senhor é uma cerca invisível que impede você de avançar. Opa, eu não vou fazer isso, eu não vou tocar nela porque eu tenho temor ao Senhor. Não vou fazer isso. Eu não vou entrar por esse caminho de ter um relacionamento sexual com a mulher do meu chefe, porque eu sou temente a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com Deus. Então José sabia o seu limite. A gente precisa ter consciência do nosso limite. Opa, eu vou até aqui. O que Deus quer falar conosco quando a gente tem consciência do nosso limite? Que você é uma pessoa responsável. Você não é uma pessoa irresponsável. Uma pessoa responsável, você dá liberdade para ela. Ela tem responsabilidade de saber até onde que ela vai. Porque ele sabia, o Senhor dele confiou em todas as coisas. Eu não vou desagradar o meu Senhor, e muito menos a Deus. Ele sabia o seu limite. Ele sabia. Agora, a pessoa imatura, a pessoa infantil, ela tem que ficar sendo monitorada. Como eu falei, eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e uma menina de 2. Eles foram promovidos a dormir na beliche. E por uns 2 semanas, meu menino tem 6 anos de idade, eu falei, você vai dormir na parte de cima, você é o irmão mais velho. E eu fui colocando, ele tem uma cerquinha, tá? Tem uma gradinha, porque a beliche é grande, né? Eu falei, você vai dormir lá em cima, é sua responsabilidade. E eu fui falando para ele, tratando ele como uma criança responsável. Eu falei, olha, eu não sei, tem algumas crianças que até mais velhas que você que não dormem lá em cima. Mas olha, você tem 6 anos e você vai conseguir dormir lá. De todos os seus primos, acho que eles só tem 3, né? eu brinco com ele, vou lá, você é o único que está dormindo lá em cima. É tua responsabilidade. E ele abraçou isso. Então eu não preciso ficar monitorando ele. Agora a irmã, que é a arteira, tem a escadinha da beliche. Qual que era a nossa estratégia? A gente tem 2 aranhas de brinquedo. Que moleque, você sabe como é que é, né? Que as aranhas de borracha. Então ela tinha medo da aranha de borracha. A gente colocava na escadinha, ela não subia. Porque ela subia na escadinha. O negócio é alto, dessa altura. Uma criança cai de cabeça, já sabe. E ela tinha que ficar monitorando. Até o dia que ela perdeu o medo da aranha. Qual foi a nossa estratégia? Colocar uma barata de brinquedo também. Se tiver uma largatice, depois que você me dá, eu estou aceitando. E a gente coloca ela na escada para ela não subir. Ela perdeu o medo da barata também. Então, ela é uma criança de 2 anos, precisa ficar monitorada, não é? Agora ele não, ele já entendeu. Falou, quando ela nasceu, ele chegou na escolinha, ele vai com o uniforme, eu cheguei nele, ele estava com outra roupa. Eu falei, alguma coisa aconteceu. A tia falou assim, o que aconteceu? Ele não aguentou ir no banheiro, acabou fazendo o número 2 nas calças. 4 anos de idade. Eu falei, Dani, o que aconteceu? Tá? Aí a tia chegou do meu lado e falou, minha irmã faz também, né? Aí no outro dia eu resolvi esse problema. Eu cheguei para ele, e aí, vamos para a escola e tal. Levantou, peguei a cueca dele, joguei na cama e peguei uma fralda dela. Falei, escolhe qual que você vai usar. Ô pai, eu não sou criança, eu sei que você não é mais... Não, acabou o problema ali, nunca mais. Então eu fui dando consciência para ele das coisas. Então, há certas coisas, ele é uma criança, eu monitoro ele, mas tem certas coisas que ele não precisa. Pegou o gene da mãe, sabe? Todo certinho. E eu não era tão bagunceiro como minha filha é, mas o que eu quero dizer com isso? Quando você é maduro, ninguém precisa ficar te colocando uma câmera lá, tipo, o que será que ele vai fazer? Você não é mais criança. Você sabe o seu limite, amém? Você é responsável. Não tinha uma câmera lá do Big Brother lá vendo o que José estava fazendo na casa. Não tinha. Porque ele sabia o seu limite. Estão entendendo, queridos? Está todo mundo aí, ele sabia da sua aliança para com Deus. Ninguém está me vendo, mas eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Agora, a Bíblia fala que, o verso 20 aí, José ficou na prisão, certo?
que a gente aprende com José na prisão? Vamos dar uma olhada aqui, verso 21. Mas o Senhor estava com ele. Mais uma vez, mostra a aliança de Deus para com José. Tá? E ele o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 22. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Vocês estão entendendo? Vamos aprender algumas lições agora aqui. Lembra? Aqui mostra a aliança de Deus para com José. E José está mostrando a aliança dele para com Deus. Tá? Mais uma vez o texto fala que o Senhor estava com José. É o selo. Olha, José, eu tenho a minha aliança com você e eu estou te sustentando. Tá? José tinha caráter. Ele tinha caráter. Caráter é como você está num barco. O barco, quando está em cima das águas, ele afunda, sim ou não? Não. Então você, como um barco, você pode estar sobre as águas da corrupção, mas você não se afunda. Agora, se essas águas da corrupção entrar dentro do barco, o que acontece? O barco afunda. Então vocês estão entendendo a diferença entre você ser um barco e estar andando sobre as águas, e as águas está dentro do barco? Essa é a diferença de quem tem caráter e de quem não tem. Agora, o que nós podemos aprender com José na prisão? Existe, viu, pastor Mário, pastor Bob, a teologia da prisão. Pastor, como assim? Teologia da prisão? Você não está inventando? Não, está na Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Salmo 69, versículo de número 33. Salmo 69, versículo de número 33. Salmo 69, verso 33. É tão bom ouvir o barulhinho da Bíblia, né? Salmo 69, 33 fala assim: o Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo, o quê? Aprisionado, cativo. Uau! Eu quero que você preste atenção aqui. Este é um tipo de aprisionamento estabelecido por Deus. Pastor, por que então eu vou ser preso? Por que José foi preso? Que tipo de aprisionamento é esse que Deus estabeleceu para aqueles que têm aliança com Ele? Existe um propósito nisso tudo. Por que então dessa teologia do aprisionamento? Porque Deus está preparando a pessoa que está presa, está preparando ela para maiores feitos de serviço. Olha, José, você vai ficar preso alguns anos aqui, mas não é o seu fim. Eu estou te preparando para algo maior. Estou tirando de cena, porque tem algo grande mais para frente. Eu preciso preparar você. Você está entendendo? Foi assim com Paulo. Olha, Paulo, você vai sair de cena. Vou te preparar algo maior ainda. Você não está acabado. Então essa teologia da prisão nada mais é preparar você para algo maior. Só que também existe algo interessante. Eu e você, nós não temos poder de sair dela. Somente Deus pode fazer isso. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 12. Jó 12, versículo de número 14. Eu e você, nós não temos o poder de sair dessa prisão. Jó 12, 14 prova isso. Jó 12, 14 fala assim:
O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Ninguém pode libertar. Então nós não temos esse poder de sair dessa prisão, porque foi Deus que nos conduziu ali por um propósito, preparar a gente para algo maior. Aí você pensa assim: poxa, pastor, esse negócio de prisão é coisa do diabo. Eu vou trazer aqui para você a distinção entre ser preso por Deus e ser preso pelo diabo. É uma verdade. Porque você fala de prisão, você fala: pô, eu tô preso, é coisa do diabo, preso em tal coisa. Não, Deus, ele leva a gente, permite certas coisas ser preso por um propósito. Nós temos o exemplo de José aqui, queridos, e temos o exemplo no Novo Testamento de Paulo, que foi preso, tá? Tudo tinha um propósito, ok? E agora eu quero mostrar para você a diferença entre você ser preso por Satanás e você ter uma prisão estabelecida por Deus, tá? Vamos começar com a prisão satânica. Romanos, capítulo de número 7. Você que está com a Bíblia aí, Romanos 7. Versículo de número 23. Romanos 7, 23. Porque até então José está preso, tá? Vamos ver a diferença da prisão divina e da prisão satânica. Vamos falar da prisão do coisa ruim, da prisão satânica. Romanos 7, 23 fala assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Existe uma prisão do pecado. A pessoa vive presa em um tipo de pecado e não consegue ser liberta disso. Somente pelo poder do nome de Jesus essa pessoa pode ser liberta. Amém, queridos? Então esse é um tipo de prisão satânica que o diabo prende. A Bíblia também fala lá em 2 Timóteo, abre lá, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 26. Diz assim, 2 Timóteo 2, 26: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem sua vontade. O diabo aprisionou certos homens para que esses homens possam fazer a vontade dele. Você está entendendo que existe uma prisão satânica, queridos? Pastor, e aí, o que eu faço? Deus quebra essa prisão em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí José está preso, Paulo está preso, e aí? Esses dois homens não estavam presos em prisões satânicas. Era algo que Deus permitiu por um propósito maior. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você lembra de Daniel na cova dos leões? Tudo isso faz parte, queridos, faz parte de uma teologia da prisão, inspirada por Deus, com propósito em Deus. Depois que os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram da fornalha, passaram por aquele momento de prisão ali, naquela fornalha, houve algo maior para eles. Mesma coisa com Daniel, mesma coisa com José, mesma coisa com o apóstolo Paulo. Pastor, mas Paulo foi morto na prisão. Mas tudo tinha um propósito, querido. Ele na prisão, ele pastoreava. Se nós temos algumas cartas, é porque ele estava preso. Foi um momento que ele parou um pouquinho. Então existe uma prisão satânica, mas também existe a prisão divina. E é dela que eu quero falar mais um pouquinho agora, tá? Essa prisão divina é por um propósito maior. Como eu disse, nem tudo que às vezes é ruim para você é algo que Deus te abandonou. Não, Deus está te preparando, te lapidando. Como eu disse no Novo Testamento, Paulo foi um homem que ficou preso. Agora eu pergunto para você, será que quando Paulo estava preso, ele fala assim: malditos romanos,
Será que ele dava crédito aos romanos por estar preso? Será que ele falava assim, poxa, foi o diabo que me prendeu aqui nessa cadeia? Será que ele falava isso? Ou Paulo falava uma outra coisa? Para quem que ele dava o crédito da prisão dele? Para isso a gente tem que ver na Bíblia, né? Nós estamos aí em Timóteo, vai para Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3. Verso de número 1. Olha que interessante, ó. Por essa razão, Efésios 3:1. Por esta razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Roma, é isso? Prisioneiro de quem? Em favor de vocês, gentios. Do que ele está falando? Eu estou preso aqui, não é por Roma, não é o diabo, não. Vocês estão entendendo, queridos? Estou preso aqui por Jesus. Olha o que ele fala mais aí no capítulo 4, no verso 1. Ele fala assim, ó. Ele começa dizendo assim: como prisioneiro de Roma. Efésios 4:1. Claro que não. Como prisioneiro no Senhor. Para quem que ele está dando crédito da prisão dele? Para o diabo? Para Roma? Claro que não. Para Deus. Vocês estão entendendo o que é uma prisão? Essa teologia da prisão, que Deus tira a gente de cena por um período, para um propósito maior. Ainda não acaba não. Capítulo 6 de Efésios, verso 20. Fala assim, ó. Efésios 6, 20. Pelo qual sou embaixador, presos em correntes. Ele é o quê? Embaixador de quem? De Cristo. Ele está preso em corrente. Ele está aprisionado. Ele está falando de algo físico aqui. Mas que eu fale com mais coragem. Toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava. Ele estava preso por causa de Cristo. Esse é o tipo de prisão que Cristo nos leva, queridos. Agora, o que acontece nesse tempo de prisão? A primeira coisa é você passar mais tempo com Deus. No dia 3 de junho agora, desde a dia 1º, eu comecei a ter dor de cabeça e tal, e de repente começou a me dar diarreia. Eu falei, eu estou com Covid. Fui ali na 9 de julho, tem um negócio da Unimed lá. Fiquei quinta, sexta, sábado e domingo até sair meu resultado, enclausurado no quarto. Pensa, você com 2 crianças, daquele jeito, num apartamento pequeno. Eu fiquei 4 dias ali. Falei, Deus, que lá foi terrível. 4 dias. Até domingo saiu o resultado, que o resultado iria sair no sábado e tal. Não fui igreja, não fui culto nenhum. Aí graças a Deus deu negativo. Entrou, tal, passou. Semana passada, segunda-feira da semana passada, não dessa aqui, da outra, eu tive uma lombalgia aguda. Eu fiquei 5 dias de cama. Eu não conseguia sentar. Não consegui sentar. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Fui melhorando, tomando remédio, e o remédio não fazia efeito. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Foi fazer efeito no 5º dia. Eu já tinha tomado uma pá de remédio para essa Covid. Na verdade, tenho sinusite. E depois, mais remédio agora. Se tivesse um antidoping aqui, viu, Mayra, eu não ia passar, beleza? Droga lícita eu estava tomando de tudo, né? Antibiótico, corticóide, antialérgico, anti-inflamatório, relaxante muscular, tudo. Pro estômago, tanto remédio de aiada, né? E não foi fácil, queridos. Você parar tudo e ficar, falei, Deus, deixava tudo para minha esposa. E é difícil ficar de cama. Eu não podia fazer nada, absoluto. De cama. É terrível isso, queridos. É nesse momento que Deus para você. Você precisa entender que quando vem essa prisão, Deus para você. Você começa a refletir algumas coisas. Então o propósito é para parar você um pouco. Segundo, é nesse momento que você começa a buscar Ele, para você ter um nível maior de relacionamento com Ele. José está preso, não está? O sonhador. Ele para de sonhar, mas Faraó não para. Você está aí? Deus não parou.
José parou de sonhar, mas Deus não parou de mostrar. Deus mostra o sonho para quem? Para Faraó. E Faraó iria precisar de uma grande estratégia. Faraó iria precisar de um homem que fosse sábio. Faraó iria precisar entender o que era aquele sonho dele. Sim ou não? Ele parou José, Deus parou José e colocou ele na prisão por um propósito. Qual propósito é esse? José já mostrou a aliança dele para com Deus, e Deus mostrou a aliança dele para com José. Essa é a pergunta que eu e você nós temos que responder. Como anda a nossa aliança com Deus? Se Deus parar você, você vai continuar sendo fiel a Deus? Porque foi assim, parece que o capítulo de número 39 acaba desse jeito. José está preso, ele é esquecido lá. Deus dá sonho para o padeiro, para o copeiro, José interpreta. Tudo tinha um propósito, ele foi esquecido. Mas chegou na hora, do momento certo de estar pronto. De ter o propósito, de ter parado. Falou assim, eu tenho a minha aliança com Deus, eu estou preparado. Pode vir, eu passei por isso, e isso não foi empecilho para que eu quebrasse a minha aliança com Deus. Eu fui fiel ao Senhor. Eu posso te dar uma resposta, Senhor. O Senhor pode me usar onde o Senhor quiser, porque eu entendo de aliança. Eu sei o que é ter aliança com o Senhor. E o texto fala que os próximos capítulos fala de uma mudança na vida de José. Tudo porque José tinha uma aliança com Deus. Hoje eu não vim falar da aliança com Deus para com você, eu venho falar da sua aliança para com Deus, como ela está. Eu não quero trazer nenhum dedo acusador aqui, falar que você está errado nisso, naquilo. Que o Espírito Santo te convença disso, essa noite. Como eu disse, a prisão era para algo maior. Vou preparar José para um nível maior de produtividade. José foi bênção na casa de Potifar, foi bênção na prisão, agora você vai ser bênção para toda uma nação. Você está entendendo? Você vai ser bênção para uma nação. José sai daquele lugar, mais uma vez, transformado. E aí o último versículo, nós encontramos no capítulo 50 de Gênesis. O que aconteceu? No versículo de número 20, Gênesis 50, 20. Olha a resposta que José dá para os seus irmãos. Ele fala assim, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ele está falando para os seus irmãos. Tudo que vocês fizeram para mim, lá no capítulo 37, aquilo que eu passei no capítulo 39, na casa de Potifar, aquilo que eu passei na prisão, tudo aquilo lá foi para mostrar para vocês que eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Como anda a sua aliança com Deus? A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, Ele vai colocar você no mundo. A Bíblia fala que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. A Bíblia fala que aquele que ensina, ele tem uma responsabilidade maior e será cobrado com maior rigor. Quando você manifesta quem você é, a aliança que Deus tem com você, você precisa honrar a aliança que você tem com Deus. Amém, queridos? Saia daqui refletindo como está a sua aliança com Deus. A sua aliança com Deus. É algo que nós precisamos responder com seriedade. A nossa aliança com Deus. Amém? Feche teus olhos um instante.
É quase 7h30 já. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe o que está em cada vida aqui, cada aliança que precisa ser restaurada, Pai, com o Senhor. Talvez teve pessoas aqui que cederam à tentação e pecaram contra o Senhor. Ajuda, Pai, essa pessoa a se arrepender, a confessar e ser restaurada pelo Senhor, Pai. Senhor, eu não venho trazer nenhuma acusação para ninguém aqui, mas eu venho trazer responsabilidade e compromisso, Pai. Que cada um possa saber o compromisso e a responsabilidade que tem da sua aliança para contigo, Pai. Nós não precisamos ser monitorados como crianças, ó Pai, porque eu acredito que nós já somos adultos, somos responsáveis. Então ajuda cada um, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel ao Senhor, a entender, Pai, essa questão que existe um aprisionamento do Senhor, Pai, que é algo que vai trazer fruto, Pai, que vai trazer conteúdo, que vai trazer transformação, Deus. Eu peço que haja uma clareza essa noite aos corações, ó Pai. Que toda prisão que é do diabo seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor quebrou as cadeias de uma mulher que vivia aprisionada, encurvada, Deus. Ela estava aprisionada pelo diabo, e o Senhor libertou ela, Deus, em nome de Jesus. Pai, existe uma finalidade da teologia da prisão, de ser preso pelo Senhor, Pai. O Senhor quer nos purificar, que possamos sair dessa experiência, Pai, melhores, ó Deus. Pessoas que vão estar mais aliançadas com o Senhor, Pai. Ajuda cada um, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada coração receba a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém?